Olá pessoal, tudo bem? É um prazer revê-los aqui na nossa página no Instagram, no nosso canal no YouTube também. É uma satisfação enorme reencontrá-los. Hoje eu venho por intermédio desse vídeo aqui para cumprir, a minha promessa que eu havia feito de que eu iria tratar de todas as fases dos concursos públicos das carreiras jurídicas. Eu lembro que eu já postei 2 vídeos, um em continuação, porque ficou muito grande, tratando somente da prova oral. E hoje nós vamos tratar das 3 fases anteriores, à prova oral. No caso, a prova objetiva, a prova dissertativa e a prova da peça. Que a peça vai depender do concurso que você estiver sendo submetido. Ou seja, magistratura é uma coisa, Ministério Público é outra exigência e delegado já é outro tipo de peça. Tá certo? Estou dando 3 exemplos aqui, tá? E aí você vai verificar o que é que exige o edital do teu concurso, tá bom? Vai depender da carreira ao qual você está optando. Muito bem. Antes de mais nada, eu queria fazer aqui um breve comentário. Nesse momento, você vai sentir a importância que é, e aí vai um recado para quem está cursando a faculdade de Direito, tá certo? Aos alunos, cursantes. Pois bem, quando a gente faz uma faculdade, que a gente se aprofunda, primeiro, que a gente não despreza as matérias propedêuticas, primeira coisa, ou seja, filosofia, sociologia, história do direito, tá certo? Quando a gente não despreza essas matérias propedêuticas e a gente se aprofunda na doutrina quando a gente passa a estudar direito penal, processo penal, direito civil, processo civil, direito constitucional, direito administrativo e assim por diante, é nesse momento dessas fases que a gente sente uma maior facilidade quando a gente faz uma faculdade mais aprofundada, tá certo? Graças a Deus eu tive a oportunidade de fazer isso, me dediquei bastante, estudava muito de madrugada, certo? Durante a minha faculdade. Comprava muitos livros, então eu procurava ler muita doutrina, e não somente a lei pura, o direito sumular também. Me dediquei muito às matérias propedêuticas, evidentemente que o fato de eu ter feito pós-graduação logo na sequência da minha graduação me ajudou bastante, especialmente a pós-graduação em estrito sensu, eu fiz um mestrado em Direito Constitucional. Então, tudo isso facilita bastante nos momentos dessas fases. Bastante, certo? Não tenha dúvida de que é fundamental para você sente isso, você vai sentir isso na hora que você estiver sendo submetido a essas avaliações. Porém, se você não pôde, não teve a oportunidade de fazer uma faculdade com mais vagar, com mais profundidade, tá certo? Lendo bastante, não apenas se dedicando à lei pura, não dando muita atenção às matérias humanísticas, você pode se recuperar nesse momento, isso não tem problema, tá certo? Mas o que eu quero dizer é que isso vai ser definidor das ações que você vai tomar em cada uma dessas etapas. Então vamos lá, vou compartilhar com vocês aqui qual foi o meu comportamento, como foi que eu me preparei para essas etapas, tá bom? Vamos lá. A primeira, a prova objetiva. A prova objetiva é aquela prova que você vai ser testado, tá certo? Em relação aos seus conhecimentos gerais, de todas as disciplinas que compõem o seu edital. Você vai ser submetido àquelas questões de múltipla escolha. Atente para o fato de que, a depender da banca, a depender da organizadora do seu concurso, você vai responder aquela de V ou F, de vários enunciados que você vai analisar, e muitas vezes a sua banca vai aplicar aquela equação de que uma certa anula uma, aliás, uma errada anula uma certa. Então você tem que ler o seu edital para saber como é que vai ser a avaliação da sua prova objetiva, tá? Como foi que eu me preparei para a minha prova objetiva? Eu procurei estudar, ler a lei pura, certo? Primeira coisa. Segunda coisa, o direito sumular, tá? Terceira coisa, cursos preparatórios foram muito importantes, tá? E por fim, eu me dediquei bastante à resolução de questões, ok? A resolução de questões. Nesse momento eu não fui ler doutrina, não fui reler doutrina, nada disso, nada de livros, muito pouco, certo?
apenas uma pesquisa ou outra, uma coisa rápida, mas nesse momento eu me dediquei, como a prova exige, à objetivação desses conhecimentos. E eu confesso a vocês que foi a etapa que eu tive mais dificuldade. Até porque eu já tinha quase 40 anos, então a minha maturidade, já tinha feito mestrado, então assim, eu não tinha muito saco para estar decorando lei, para estar decorando prazo, para estar decorando o rol de pessoas legitimadas, sabe? Competências, então tinha muita coisa que realmente me dificultou. Mas devido ao preparo e à maturidade que eu já tinha, eu sabia que na hora que eu passasse na prova objetiva, a coisa ia clarear para mim, sabe? O concurso iria se abrir para mim, e como de fato aconteceu. Pois bem, então a preparação que eu fiz foi para a prova objetiva foi dessa forma. Recapitulando, lei pura, direito sumular, curso preparatório, fazendo meus resumos, né, das aulas, e a resolução de questões. Muitas questões, isso é fundamental que você faça, certo? Porque quanto mais treino, melhor. Quanto mais treino, melhor, tá? E, logicamente, sempre atento aos informativos, né? Os informativos do STJ, do STF, é muito importante que vocês tenham atenção a esse detalhe dos informativos. Pois bem, então, para a prova objetiva, foi dessa forma que eu me preparei. Chegou, então, a prova dissertativa, a fase dissertativa. Nessa fase, como eu disse, eu já tive um pouco mais de facilidade. E nessa fase, vai exigir de você o quê? A sua capacidade de defender suas posições, a sua capacidade de argumentar, a sua capacidade de raciocinar e fazendo tudo isso por intermédio da escrita. E aí é muito importante que você tenha uma letra minimamente legível, né? Ou seja, nenhum examinador é obrigado a corrigir hieróglifo e ter conhecimento de hieróglifo, né? Tirando aqui uma brincadeira, tá certo? Ou seja, a sua letra, as pessoas têm que pegar, têm que olhar e têm que entender o que você escreveu, o que você está querendo dizer, tá certo? Então, pessoal, nesse momento é muito importante que você demonstre o seu conhecimento para a banca, certo? Ou seja, você não pode dar respostas diretas. O que é que eu chamo de respostas diretas? Curtinhas, certo? E respostas que você já vá direto para a lei. Você tem que mostrar para a banca que você tem base jurídica, tem base humanística, tem base propedêutica, tem base constitucional. Então, fique sempre atento ao fato de começar suas respostas mostrando todo esse embasamento, toda essa fundamentação, tá certo? Se você dominar bem, vá até para a metafísica, comece mais ou menos assim, mas sempre, no mínimo, comece pelo direito constitucional, pelos princípios, e passando pelo direito constitucional, para somente depois você chegar ao cerne efetivo da questão que você está sendo avaliado. Então, tome sempre cuidado. O examinador, nesse momento, pode querer saber de você questões jurídicas, que toque em entendimento de tribunais, que toque em entendimento sumular, que toque apenas em matérias humanísticas. E aí uma observação nesse aspecto relacionada à magistratura, tá certo? A resolução 75 do CNJ, ela está sendo muito cobrada, ok? Então fiquem atentos a isso. Fiquem atentos, tá joia? Porque é muito importante que você se prepare para a magistratura atento a esta questão da resolução 75 do CNJ. Ok, pessoal? Muito bem. Ultrapassada essa fase, vamos para a terceira, que é a peça processual. Então, como eu disse, vai depender do seu concurso. Se for o concurso da magistratura, você vai fazer a sentença civil e a sentença penal. Se for o Ministério Público, pode ser uma denúncia, pode ser um parecer, pode ser uma representação, enfim. Se for para delegado, uma representação, um relatório de um inquérito policial, tá certo? Então você vai se preparar de acordo com os seus com o seu edital, com o concurso a que você se submeteu. Pois bem, nesse ponto, você deve então estar atento às nuances dessas peças e observe sempre os espelhos das provas anteriores. Dê uma olhadinha, é muito válido, viu? É muito válido. Analise os espelhos das provas anteriores. É muito importante isso para você, para a sua preparação, tá? Então, se você, por exemplo, vai se submeter ao concurso do Ministério Público, você vai estar atento a como é que funciona uma denúncia, como é que deve ser estruturada uma denúncia, como é que deve ser o linguajar contido na denúncia, qual é o tipo de verbo que você vai usar, tá?
Na representação, idem. No parecer, idem. Quem dá parecer opina, ele não pede, certo? Assim como na sentença, você não pede, nem opina, você decide, você resolve, você é resolutivo, certo? Já nas peças para as autoridades policiais, para os concursos de delegado, então você também vai pedir, tá certo? Você vai provocar o juízo nesse sentido, ou no sentido que a peça determinar que você siga, tá certo? Então, vai depender da peça. Eu vou falar aqui agora rapidamente da questão da magistratura. Então você tem que, ao fazer a sentença, primeiro, pessoal, nessas duas fases, na primeira, aliás, na prova dissertativa, você tem que se preparar como? Eu esqueci de falar isso. Você tem que trabalhar muito a doutrina, trabalhar muito a leitura das matérias humanísticas e tem que se aprofundar nisso daí. Se você não se aprofundou durante a faculdade, vai ter que se aprofundar agora. Tá certo? Para fazer a fase dissertativa. Porque, como eu disse, o teu examinador pode te cobrar conhecimento jurisprudencial, jurídico, enfim, mas também humanístico, tá? Então você tem que se preparar para isso. Muito bem. A questão de ética também, né? É uma matéria muito importante na formação humanística, tá? Muito importante. E aí, voltando para as peças, você tem que se preparar, dando uma olhadinha nos espelhos das provas anteriores, verifique a questão dos capítulos da sentença. Cuidado, a fundamentação tem que ser um correspondente ao dispositivo. A parte da fundamentação tem que ser um correspondente à parte dispositiva. Cuidado para não se contradizer, tá certo? Cuidado também com os índices de correção, aplicação de juros de mora, momentos de incidência. Visite a jurisprudência sobre esses assuntos e capitule a sua sentença de modo a que ela seja bem objetiva, mas bem clara, tá certo? Bem organizada, ok, pessoal? No que tange à sentença criminal, você também tem que ter cuidado com essa mesma questão que eu acabei de dizer. Questão da fundamentação correspondente à sua parte dispositiva, à sua decisão, tá? Cuidado quando tiver mais ou uma pluralidade de réus ou de partes nos polos, né? Você tem que tratar de todos, tanto na civil como na penal. E na penal mais ainda, da questão da individualização da pena. Estude na questão das sentenças criminais, as sentenças absolutórias próprias e impróprias, ok? E estude a questão da dosimetria da pena. Nesse ponto eu recomendo muito, o que é muito comum que se utilize, é o livro do professor Ricardo Schmidt, tá certo? Sentença Penal Condenatória, aquele vermelhinho. Então é muito bom esse livro, me ajudou bastante, tem ajudado muitas pessoas ao se submeter aos concursos públicos da magistratura, tá? Então cuidado, questão de dosimetria, visite a jurisprudência recente, tá? Dê uma olhada nisso. Por exemplo, ontem eu postei aqui na nossa página uma decisão do STJ acerca do uso de arma branca, que não pode ser usado para tornar o roubo qualificado, ou seja, não pode ser usado como qualificadora, já que a qualificadora agora é o da arma de fogo, mas ele pode, o STJ decidiu que o uso de arma branca pode ser utilizado para a exasperação da pena na pena base, na primeira fase da dosimetria, ou seja, você vai ter atenção a isso para poder aplicar como uma circunstância judicial negativa na primeira fase. Então, isso é um detalhe, é um exemplo que eu estou dando de decisões recentes que você tem que ficar atento. Daí a importância de estudar os informativos. Ok, pessoal? Então, tome muito cuidado. Veja também os diversos tipos de sentença, né? Sentença tributária, se for o caso, se o seu edital exigir isso, né? Sentenças de família, no caso das sentenças cíveis. Tome muito cuidado com isso também, tá? Então há muitos detalhes, sentença de adoção, tá? Sentença de improbidade administrativa, nós tivemos muitas mudanças agora recentes na lei de improbidade administrativa, cuidado com isso, tá certo? Então você deve ficar atento a esses detalhes para que você possa fazer uma sentença correta, bem feita, organizada, bem fundamentada e de acordo com a atualização jurisprudencial e legislativa vigente na época do seu concurso. Ok, pessoal? Outro detalhe, cuidado com o seu tempo.
Cuidado com o espaço que você tem, quantas folhas a banca lhe disponibilizou, ela não vai lhe dar mais, tá certo? Cuidado com a organização do seu tempo. Um detalhe, cuidado com a questão de rascunho. Rascunho é legal, mas você tem que ter um controle de tempo muito maior do que o normal. Porque você vai escrever e depois passar a limpo, ou seja, vai escrever 2 vezes. Eu particularmente não gosto de usar rascunho e passar a limpo. O que é que eu fazia? Eu capitulava, eu apenas anotava os pontos que eu tinha que abordar, tá certo? Dentro de uma organização e saía depois já fazendo o texto. Cuidado com o verbo, como eu disse, cuidado para não identificar a sua peça, para que você não seja reprovado por um detalhe tão sutil desse, que é a questão da identificação. Tá certo, pessoal? Então, essa é a preparação da prova objetiva, prova dissertativa e a prova prática, tá? Já falamos da prova oral e naquele vídeo da prova oral eu falei sobre a prova de títulos, vou apenas repetir aqui que a prova de títulos ela é meramente documental, tá? Então você vai provar para a banca o quê? Dentro do que o edital permite contabilizar como título, né? Você vai provar se você tem mestrado, doutorado, se você tem tempo de magistério, tempo de advocacia, aprovação em concurso público, tá? Então tudo isso, livros publicados, artigos publicados, então tudo isso é título que você vai provar somente documentalmente, tá? Lembrando, prova objetiva, dissertativa, prática e oral é classificatória e eliminatória. E a prova de títulos ela é apenas classificatória. Ok, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado. Foi um vídeo mais objetivo, mais rápido do que aquele da prova oral, tá? Que ficou um pouco alongado. Mas esse agora ficou mais objetivo. Eu espero que vocês tenham gostado. E continuem aqui conosco na nossa página, curtindo a nossa página. Valeu? Um forte abraço, tudo de bom a todos.